Hoje nós vamos falar sobre depressão e graça na vida de Asaf. Como eu havia dito, Asaf, ele foi um jovem que escreveu 3 salmos: Salmo 50, Salmo 73, que é o que nós vamos ler agora, e o Salmo 83. Mas no Salmo 73 Deus falou muito com ele. Salmo 73, versículo 1 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase resvalaram, pouco faltou para que os meus passos escorregassem. Pois eu tinha inveja do soberbo, ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há aperto na sua morte, o seu corpo é forte e sadio. Não se acham em tribulação como outra gente, nem são afligidos como os demais homens. Pelo que a soberba lhe cinge o pescoço como um colar, a violência os cobre como um vestido. Os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam a fantasia do seu coração. Motejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão. Põem sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o povo volta para eles e não acha neles falta alguma. E dizem: como o sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, sempre em segurança aumenta as suas riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, também falarei assim: eis que me teria havido traiçoeiramente para com a geração dos teus filhos. Quando me esforçava para compreender isto, achei que era tarefa difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então percebi o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, tu os lanças para a ruína. Como caem na desolação no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como um sonho que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás as suas fantasias. Quando o meu espírito se amargurava e sentia picada no meu coração, estava embrutecido e nada sabia, era como um animal diante de ti. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras a mão direita, tu me guias como teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, todo o meu coração, porém Deus é a fortaleza e o meu quinhão para sempre. Pois os que estão longe de ti perecerão. Tu extermina todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus, segundo sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Sabe, amado, a prosperidade dos ímpios é o tema do Salmo 73, escrito por Asaf. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando nós falamos ímpio, nós estamos imaginando que é aquelas pessoas que não conhecem o Senhor, não é isso? Nós imaginamos assim: deve ser um macumbeiro, feiticeiro, fulano, ciclano, de qualquer outra religião. Não é não. Deus enxerga 3 povos na terra, não é nação. Deus enxerga 3 povos. O primeiro é o judeu, o segundo é a igreja, e o terceiro são os gentios. Quem são os gentios? É aquela pessoa que não é nem crente, que é a igreja, e nem é judeu. É de qualquer outra nação, língua, que congrega em qualquer outro lugar, que não serve o Deus de Israel ou Yeshua. Mas e o ímpio? O ímpio Deus não conta, porque esse a Bíblia diz que vai ser lançado fora. O Senhor vai vomitar da sua boca.
Quando Asaf fala do ímpio, às vezes quando você lê o texto, você imagina que o ímpio é esta pessoa, é qualquer pessoa que não é crente. Não é verdade, porque esses ainda podem alcançar a misericórdia do Senhor. O ímpio é aquele que já experimentou de Deus, já andou com o Senhor, já fez o que tinha que fazer com o Senhor, já viu a glória, já orou em língua, já foi batizado com o Espírito Santo, já foi, já participou da presença da festa do Senhor, e hoje fala mal. E hoje se levanta contra, e hoje talvez voltou para a macumba, voltou para o budismo, voltou para qualquer outro lugar, e agora fala mal. É isso que Asaf ficou revoltado. Sabe, amado, nesse texto ele registra a experiência desse servo de Deus que sofreu uma crise espiritual. E ele sofre essa crise porque ele tenta descobrir porque certos homens que não temiam mais a Deus tinham uma vida de sucesso. Ele chegou a pensar, bom, acho que eu vou desviar também, porque quem sabe assim a misericórdia do Senhor me alcança. Tem pessoas que estão vivendo debaixo da graça e acham que a graça não te alcançou. E diz assim, olha, eu vou me afastar, eu vou me desviar, porque aí quem sabe eu tenho um testemunho, quem sabe Deus me abençoa. Deixa eu dizer uma coisa para você, você nasceu em berço de ouro. Porque hoje você está com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe, ele ficou confuso a ver tais pessoas prosperarem. Sabe, querido, esse fato causou em Asaf um momento de desespero, ao ponto de quase ou definitivamente sair dos caminhos do Senhor. Responda para você mesmo, já passou pela tua mente deixar o Senhor? Talvez você fale, não pastor, o Senhor não. Eu talvez deixaria de vir à igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, a igreja é a arca que te leva para a salvação. Não, mas eu não estou ligado a templo. O templo é o lugar onde você se reúne para adorar o Senhor. O templo é o lugar onde você ouve, onde você se alimenta. Nós não estamos presos a nada, mas é o lugar aonde nos aproxima do Senhor. Está entendendo? Pastor, por que ele queria se desviar? Asaf era levita. Asaf viveu no tempo de Davi. Davi já era rei, Asaf era um menino. Quando Davi vai buscar a arca da aliança na casa de Obed-edom, estava lá aquele menino, Asaf, do lado dele, que quando pega na mão dele e começa a adorar, a glória do Senhor que estava sobre Davi, pulou sobre Asaf. E Asaf então começou a dançar, e Davi foi inspirado, sabe, também a louvar e adorar, porque ele era alguém escolhido pelo Senhor. Imagina alguém escolhido desde a infância, talvez desde o ventre. E o ministério dele começou muito cedo, a ponto de Davi levantar ele como chefe dos levitas. Você está entendendo quem eram os levitas? Ele não era apenas o que cantava, ele não era apenas o que tocava, ele era o ajudante direto do sacerdote. É muito natural, amado, quando a gente olha, estamos andando com um sacerdote, com um pastor, com um bispo, com um presbítero, sei lá, com alguém que está à frente, linha de frente da igreja. O diabo começa a nos mostrar a fraqueza dessas pessoas, a ponto de você então começar confundido. Outros se acham maior ou melhores. É aonde o diabo dá rasteira. Asaf estava olhando para a prosperidade, ele não olhou para nada. Ele dizia, poxa, eu sou levita. Qual era a função do levita? O levita, ele recebia uma parte das ofertas que era entregue no templo. O sacerdote, se você vê a história de Ana, nós vamos falar dela daqui a pouco. O sacerdote, que era o marido dela, parte do que era sacrificado ao Senhor, quando não era queimado, era apenas derramado sangue, a carne, os sacerdotes e os levitas levavam para casa. Era dividido. Mas ele achava assim, tantas pessoas iam, ofertavam, tantas pessoas iam, faziam, e ele se achava menor. Ele começou a pensar, poxa, eu deveria ter muito mais, porque eu sou servo do Senhor. Sabe, amado, tem pessoas que fazem barganha com Deus, acha porque você é crente, porque você está na igreja, que você tem que ser rico. Escuta, tem pessoa que nasceu rico, vai morrer rico e toda a sua geração será rica. Tem pessoa que nasceu pobre, vai morrer pobre e toda a sua geração será pobre. Porque se todo mundo tivesse riqueza, ninguém queria sair desta terra, porque a nossa riqueza não está aqui, está lá na glória. É lá que o Senhor diz que vai ter mansões celestial. Às vezes nós ficamos brigando por igualdade, você nunca vai conseguir ter essa igualdade, porque você mesmo não vai aceitar. Vamos continuar trabalhando, é Deus que dá o pão de cada dia. Vamos ouvir com atenção, amada. O seu testemunho tirar lições para a nossa vida. Primeiro, o pecado da inveja. Salmo 73, versículo 3. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios.
Ele não está falando do gentil. A Bíblia chama gentil, ímpio, Israel e igreja. A Bíblia fala desses. Ele fala dos ímpios. A tendência natural do homem, amado, muitas vezes é acumular bens, sabe? Ele quer acumular bem que o outro não tem. Hoje, esse negócio de consumismo, por muitas vezes, ele acaba sendo incentivado pela propaganda. Não sei se vocês lembram de uma propaganda que teve uma época que passou, não tem muito tempo não. Talvez, eu acho que o ano passado, o ano retrasado ainda passou. Eu não lembro que produto que era, mas que alguém falava no rádio: olha, compra peixe. E um monte de gente ia no mercado, já viu essa propaganda? Enchia de peixe. Aí ele falava assim: não, agora não é mais peixe, é brócolis. Aí saia todo mundo correndo, enchia o carrinho de brócolis, porque brócolis era bom. Isso é propaganda. As pessoas ouvem uma propaganda, um marketing tão bem feito, que você acha que você não pode mais viver sem aquilo. E nós vivemos disso. Tudo é marketing, tudo é propaganda. Um produto que você tem, um aplicativo que custou, sei lá, não sei quantos milhões de investimento, pessoas desenvolvendo, ele é de graça para você, mas atrás dele está envolvido uma propaganda, como o Facebook, como o Instagram, como o próprio YouTube, que você está no meio de uma música, corta, e aí vem lá uma propaganda. É sobrevivência. Tem propaganda que você nem espera dar os 5 segundos, você já não vê a hora de pular, mas tem umas que chamam a sua atenção. Deixa eu te dizer uma coisa, amado, isso é o consumismo, e é isso que está acabando com muitas famílias. Pessoas que compram, e na verdade não tem nada, só gerou uma dívida. Asaf, ele começou a ver a prosperidade dos ímpios, e ele observou que a respeito da vida injusta daqueles homens, sempre ficavam mais prósperos. Salmo 73, 12 diz assim: eis que estes são ímpios. Ímpio vem do termo grego, afastado, pio, de Deus. Então, ímpio quer dizer afastado de Deus. Eu não posso dizer que um gentil, uma pessoa que nunca conheceu a Deus, é afastada do Senhor. Ela já nasceu longe do Senhor, mas ela pode a qualquer momento aceitar Jesus. O ímpio não, é aquele que andou com o Senhor, que usufruiu da promessa do Senhor e agora virou as costas para Deus. Sabe, nós devemos analisar as coisas. Porque talvez você fale assim: não, mas a pessoa não está mais conosco, não está congregando nem aqui, nem em qualquer lugar, mas ele ainda é servo de Deus. Amado, nós só vamos saber isso no dia do arrebatamento. Porque quando nós deixamos o templo, o lugar onde congregamos, nós viramos as costas, entre aspas, para Deus. Por que virou as costas? Porque você terminou com o seu compromisso. Quando você termina um relacionamento, você pode continuar amando a pessoa, mas quem ama quer estar junto. Se você virou as costas e foi embora, não voltou mais, esse amor ele é meio duvidoso. Sim ou não? Porque quem ama quer estar junto, paga o preço, se esvazia. Asaf, se ele saísse do templo, ele poderia dizer: eu vou adorar a Deus em casa. Ele adorava a primeira semana, a segunda semana, o primeiro mês, os primeiros 6 meses. Daqui a pouco era outras músicas que iam entrar no coração de Asaf. A glória do Senhor, o Espírito que estava sobre ele, que inundava. Porque Asaf acredita-se que no templo de Salomão, quando foi aberto, ele deu a abertura do louvor. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que quando começaram a adorar, a glória do Senhor invadiu aquele lugar. E só pode ser, amado, Asaf era menino quando Davi começou a andar com Davi. Sabe, Davi já era homem, já era rei. Quando Davi teve Salomão, que é o filho de Betseba, e o Senhor então levanta ele como o homem mais sábio daquela época, Asaf já era um homem maduro. Ele já era líder. Ele já fazia parte da liderança da igreja, que era o templo. Então é isso que o diabo dizia para ele: olha, você não está vendo que as pessoas estão prosperando e você não prospera? Você só recebe aquilo que vem da sobra da oferta, do sacrifício. Você merece muito mais. É o que o diabo faz. Sabe por que muitas vezes nós temos problema com músico na igreja? Não é só aqui, é em todo lugar. Porque o diabo, ele ama a música, só que ele quer distorcer. Você já viu muitas bandas se desfazerem, começa muito bem. Eu lembro na época do Renascer, amado, foi uma coisa fantástica. Batista da Lagoinha e tantos outros, sabe, que começa um tempo, o diabo põe soberba no coração de alguns. Lembra o que aconteceu com o Thales? Por quê? Porque ele olhou para o mundo, ele disse assim: não, isso aqui para mim não está bom, eu mereço muito mais. Espera Deus te colocar lá. Eu estou falando de levita, que é Asaf, mas eu estou falando de igreja, que é eu e você.
Por muitas vezes nós andamos assim. Salmo 73, versículo 12, mais uma vez: eis que estes são ímpios, sempre em segurança aumenta as suas riquezas. Inicialmente ele teve inveja da prosperidade desses ímpios. Inveja. Ele não teve desejo. Uma coisa é falar: Senhor, eu gostaria de prosperar nessa minha área. Isso não é inveja, isso é desejo. Agora, quando eu olho para alguém e falo assim: não, ele não merece prosperar, quem merece sou eu, isso é inveja. Ele chegou até a pensar que era inútil permanecer diante de Deus. Ele falou: nossa, para que eu vou estar lavando no Senhor a minha inocência, sendo que eu poderia estar fazendo, sabe, indo por aí, pegar tudo quanto é menina, tudo quanto é rapaz, ter uma vida fácil, porque todo mundo faz, que daí, o que tem, ninguém tem nada a ver com isso. Aí usa um chavão que diz, né, que todo mundo fala: hoje em dia isso é normal. Nós não temos a Bíblia como a Bíblia de hoje em dia, mas a Bíblia foi escrita há muito tempo atrás e ela se renova a cada dia. Salmo 73, 13, na verdade é que em vão, olha o que ele diz: tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Letra A, pecado sutil. A inveja sempre causou sérios prejuízos ao homem. Olha o que diz Gênesis capítulo 4, versículo 3: a cabo de dias trouxe Caim, o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, ou seja, não chamou a atenção de Deus. Pelo que irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que está decaído o teu semblante? Ou seja, por que está com essa cara feia? Por que você está mal-humorado? Aí o Senhor continua: porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semelhante, o seu semblante, perdão. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Sabe, querido, a inveja aqui, ela foi chegando de mansinho. É engraçado que a pessoa, quando vê outro prosperando, fazendo, caminhando, avançando, ele não pensa assim: nossa, que legal, o fulano que não era nada, ele começou muito depois, né, de mim, e está prosperando. O que nós deveríamos fazer? Aonde eu estou errando? Ou o que eu posso melhorar? Mas às vezes nós imaginamos que nós já somos o máximo. Não, eu sou um profissional, eu já estou na igreja há tantos anos. Esse negócio de anos de igreja não quer dizer nada, viu? Anos de igreja não é anos de convertido. Anos de convertido é quando você se humilha dizendo: Senhor, eu não sei nada, eu quero aprender de Ti. Deus vai apagando parte da tua vida e te trazendo um renovo. E essa inveja foi chegando de mansinho, como quem querendo nada, amado, e repentinamente quer dar um golpe mortal. O que aconteceu? Asaf, ele foi vítima desse pecado quando chegou a abandonar sua fé, abandonar sua vocação, porque deu lugar à inveja no seu coração. Quando não é inveja, muitas vezes é disputa, sabe? Se não for do meu jeito, não vai ser. Salmo 37, versículo 1 diz assim: Davi adverte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhais inveja dos que praticam a iniquidade. Cada um vai colher aquilo que plantou, meu irmão. Talvez você fale: mas é meu líder de célula que é assim, é meu pai que é assim, é meu pastor que é assim, é minha mãe que é assim. Olhe para ele e ore por ele. Ore por essa pessoa. Letra B, pecado que gera pecados. Sabe, amado, há certas atitudes e certos sentimentos que muitas vezes acham guarida, acham lugar em nosso coração, sabe? E quando acha, nós não nos libertamos deste mal tão fácil. A inveja é um desses sentimentos. Ninguém chega para o outro e fala: então, amigo, eu estou com uma inveja de você. E a inveja é assim: eu queria que você perdesse, porque aí eu ia lá e comprava. Eu ia ter, você não ia ter. Isso é inveja.
A inveja não é, sabe? Uma vez eu ouvi um irmão falar assim: nossa, pastor, com uma inveja santa. Eu falei: tá amarrado. Mas por que é santa? Eu falei: não existe. A mesma coisa falar que o pecado é santo. É um sentimento de destruição. Inveja é quando você quer estar no lugar da pessoa, e se aquele lugar não cabe dois, na sua concepção esse lugar é meu, ele ou ela que vai embora. Mas cuidado, porque a inveja é um pecado que gera outros pecados como apostasia, homicídio, feitiçaria, idolatria. Olha o que a inveja traz: crueldade, injustiça, ciúme, impureza, imoralidade sexual. Tudo isso vem pela inveja, porque ela abre um leque, sabe? Uma pessoa por inveja mata outra. Uma pessoa por inveja, ele quer fazer feitiçaria. Ah, mas eu sou crente, eu não faço feitiçaria. Já ouviu dizer pessoas que fazem oração contrária? Primeiro que isso não pega em crente, tá? Isso a pessoa já está andando pelo caminho da feitiçaria. Logo quando eu comecei o ministério em Vila Paulina, tinha muito disso, né? Há 20 e poucos anos atrás, o povo acreditava nessa bestagem. Olha, pastor, cuidado, porque eu fiquei sabendo que tem umas irmãs e uns irmãos das igrejas vizinhas que está fazendo oração ao contrário para a sua igreja fechar. Falei: então essa oração está funcionando ao contrário mesmo, porque eles estão no mesmo tamanho e nós estamos crescendo. Oração contrária é feitiçaria. A inveja traz essa feitiçaria. Sabe, querido, a inveja traz a idolatria, a injustiça, a crueldade. Letra C, a insatisfação de Asaf. Salmo 73, 12 fala sobre a insatisfação dele, sabe? Até parece que Asaf tinha razão. Se Asaf tivesse alguma razão, Deus pisou na bola, sim ou não? Se Asaf, o que ele estava pensando, o que ele estava fazendo, o que ele estava sentindo, tivesse algum fundamento, é porque Deus pisou na bola, e Deus não vai pisar na bola, sabe? A prosperidade daqueles que não servem a Deus. Como pode uma pessoa soberba, violenta, que zomba de Deus, sabe, ter riqueza, ter prosperidade? Esse era o questionamento de Asaf. Versículo 12 diz: eis que esses são ímpios, sempre em segurança aumenta as suas riquezas. Mas se você analisar o verso do 9 ao 11, veja a lista que Asaf escreveu: põe a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, pelo que o povo volta para eles, e não acha neles falta alguma. E dizem: como o sabe Deus? E há conhecimento no Altíssimo? Eis que esses são ímpios, sempre em segurança aumenta as suas riquezas. Sabe, querido, ele chegou quase à conclusão de que estava servindo a Deus em vão. Hoje em dia eu quase não escuto, mas antigamente tinha muito disso, sabe? Pessoas que chamavam outros para ir para a igreja, dizendo assim: vai para a igreja, aceita Jesus que você vai prosperar. Aceita Jesus que Ele vai mudar a sua vida. Isso é fato. Prosperar depende. Então, Senhor, está acontecendo isso eu quero entender. Eu quero ver o que está acontecendo, porque eu não estou satisfeito com a situação. Mas para dizer: ou o Senhor faz isso, ou eu vou fazer aquilo. Deus não ouve isso, porque você é submisso a Ele, não Ele submisso a você. Você está entendendo? Por que muitas pessoas falam: pastor, mas eu falei com Deus e parece que não aconteceu nada? Você falou e a sua soberba, a tua arrogância foi maior. Só que Ele é tão bom, amado, que Ele finge que não escuta. Sabe por quê? Porque Deus ignora esse tipo de coisa. Seja simples. Com certeza você vai sentir a presença dEle, você vai chorar, e quando você colocar tudo aquilo para fora, você vai se sentir aliviado. Não vai ter mais opressão, não vai ter mais depressão, não vai ter mais angústia, sabe? Ponto 2. A bênção vem depois da prova de fé. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: então respondeu Eli era o sacerdote: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana, que era o esposo de Ana, conheceu a Ana sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Resumindo, naquela noite eles tiveram uma relação sexual que todo marido e mulher tem. Mas quando ela foi falar com o sacerdote, ela estava como?
ela estava ajoelhada, chorando, falando com Deus. Ana, naquele momento, ela não colocou uma cadeira do lado e disse assim: senta aqui, vamos conversar. Ela chorava tanto, amado, que o próprio sacerdote Eli olhou para ela e falou: não é possível, 9 horas da manhã, que era a primeira hora do dia em Israel, essa mulher já está bêbada. Porque só uma pessoa embriagada que faz um escândalo desse, que faz um choro desse. E aí ela fala, se você ler o texto depois você vai ver, ela fala: não estou embriagado, eu estou embriagado do meu espírito de tanta tristeza. E ela conta que o seu marido Eucana tinha 2 mulheres. Naquela época podia, amado. O homem teria quantas mulheres ele pudesse sustentar. E se alguma delas ele mandasse embora, ele perdia a cabeça. Então assim, você quer ter 10, você vai sustentar as 10 e os filhos das 10. E nenhuma pode ser melhor do que a outra. Então, ele amava a Ana, mas Ana não dava filho para ele. E naquela época, a mulher ela só era conhecida como uma mulher se ela fosse uma mãe. E ela então tinha essa tristeza no teu espírito, no teu coração. E o sacerdote disse para ela: vai em paz, hoje o Senhor vai te ouvir. Acompanhe no quadro. Essa é a história de uma mulher chamada Ana, que tinha um sonho em sua vida: se engravidar. É um sonho comum, até comum para uma mulher casada, mas para ela era algo muito difícil de acontecer. Todo ano o marido de Ana, Eucana, oferecia sacrifício para Ana e para Penina, sua outra esposa, e para seus filhos. Estava ali a arca, o sacerdote, a presença de Deus, mas nada acontecia na vida de Ana. Ela frequentava um ambiente onde as coisas podiam acontecer, mas nada acontecia. Olha que complicado isso. Ela era esposa de sacerdote, ela era crente desde berço. E por que não acontecia na vida dela? Ela ia para Siló, que aqui representava a igreja, mas nada acontecia. Quantas vezes você veio à igreja em 2019? Sabe? E nada aconteceu na sua vida. Quantas vezes? Quantas vezes você buscou algo da presença, da parte de Deus, e até agora nada aconteceu? Ao invés de melhorar, só piorou. Sabe, querido, o que fazer para mudar a nossa história ainda em 2020? Letra A: precisamos mudar a nossa mentalidade. Quando você tem uma mente de vencedor, você já está olhando para a batalha e dizendo: eu vou te vencer. Quando você tem uma mente de derrotado, você olha para a batalha e fala: ixi, essa eu vou me lascar, porque é maior do que as minhas forças. Deus não vai te dar um jugo maior do que você possa enfrentar. Sabe, talvez todo ano é a mesma coisa, mas dessa vez Ana falou: eu estou cansada disso. Naquele momento ela mudou a mentalidade, sabe? Ela foi e falou ao Senhor, se abriu diante do Senhor. Não foi o sacerdote que mudou a vida de Ana, não foi a palavra do sacerdote que diz: vai para tua casa porque Deus vai te ouvir. Foi a atitude dela, ela mudou a sua mente: eu não vou chorar mais, esse é o meu último momento que eu derramo na presença do Senhor. Ou muda, porque eu tenho um Deus de vitória. E a vida dela mudou. 1 Samuel capítulo 1 versículo 11: e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva der um filho homem. Quando nós pedimos algo para Deus, nós devemos especificar o que você quer, para que não venha qualquer coisa e você vai dizer: ah não, isso aqui está bom. Deus não é Deus de engano. Você pediu um filho homem, Deus não vai te dar gêmeos menina, porque precisava ter um filho homem. E ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sabe de quem que ela estava falando? Do profeta Samuel, que era filho de Ana. O profeta Samuel, assim que ele desmamou, sabe, por alguns dias, por alguns meses, Ana foi e entregou. Ela fez um propósito com Deus, ela fez um voto com Deus. Sabe, querido, a maioria das pessoas fazem voto com Deus na primeira situação, na primeira adversidade, já quer desistir. Para o milagre acontecer, sabe, querido, na minha e na sua vida, quem tem que mudar somos nós. Ela não, o profeta, o sacerdote, perdão, Eli, não ouviu a oração dela falando com o Senhor: Senhor, eu estou cansada, eu vou sair daqui, se o Senhor lembrar de mim hoje, tem que ser hoje, e me der um filho homem, eu vou entregar na tua casa. Quando o sacerdote chega perto dela, ele ouve Deus dizendo para ela:
manda dizer para ela que eu escutei, para ela ir em paz, porque hoje eu vou me lembrar dela. Ele falou alguma coisa que nem sabia, como muitas vezes eu falo aqui em cima do altar, eu estou falando para pessoas, não sei quem é, mas Deus está movendo o teu coração. Ele continua sendo Deus, sabe, querido? E eu quero te dizer que você também é sacerdote, é sacerdotisa. Para de ficar olhando a prosperidade do ímpio. Para de ver, sabe, que o ímpio está caminhando e você não. O dia que você começar a caminhar, você vai caminhar muito mais do que ele. Detalhe, você é salvo, ele não. Letra B, em cima da palavra profética, crie um ambiente profético. 1 Samuel 1,17. Então respondeu Eli era o sacerdote: vá em paz. Essa é uma palavra que tem que estar na boca de todo sacerdote. Vá em paz, fique em paz, descanse em paz, porque nós servimos o príncipe da paz, que é Jesus. E o Deus de Israel te conceda a petição que ele fizeste. Ele não sabia que ela tinha pedido nada, mas foi aquilo que Deus colocou no coração dele, porque ele ouviu. Ela, talvez as suas lágrimas, o seu choro já não deixava mais ela ouvir. Deus está no teu coração, mas Deus usa o sacerdote para isso. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. Sabe, quando ela responde isso para o sacerdote, ela está respondendo como se fosse para o Senhor: acha a tua serva apta para que isso aconteça. Aí o sacerdote Eli, amado, ele diz em 1 Samuel 1,17, aí está a palavra profética, sabe? Agora Ana vai e ela faz o quê? Ela cria um ambiente profético. É isso que você tem que aprender hoje. A partir de agora nós vamos criar um ambiente profético. Nós vamos retomar como igreja. Nada pode impedir, sabe? Porque esta crise veio, este vírus veio, parou não só o Brasil, como parou o mundo, mas infelizmente está parando a igreja. Sabe, amado, eu acho engraçado que as pessoas que estão no mundo, elas continuam no mundo. E se tiver um baile funk, elas vão. Não sei, eu sei que não são todas. A maioria das vezes jovens, mas às vezes não tem força para estar na casa do Senhor, sabe? Não é crítica, pelo amor de Deus, não estou aqui criticando. Se você não se sentir apto ou não se sentir seguro, fique em paz, fique em casa, como é o que está, né? Hashtag fique em casa. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ana, ela foi no lugar certo. Ela não ficou indo na casa da vizinha dizendo: tá vendo, estou servindo a Deus, não está adiantando nada. Fiz campanha, não adiantou nada. Você viu o sacerdote? Você viu o filho do sacerdote ali? Porque o filho do sacerdote ali era uma vergonha para o pai. Às vezes é muito fácil falar do líder, é muito fácil falar do líder da sua célula, é muito fácil falar do teu pastor, do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos. Olhe para você e fale de você para ele, e a sua história vai mudar. C, entenda que o propósito vem antes do recurso. Repita: o propósito vem antes do recurso. Sabe por quê, amado? Porque com Deus é assim. Primeiro é a visão e o propósito, depois Ele manda o recurso. Primeiro você sonha, primeiro você declara, primeiro você chama a existência, e depois Ele faz. Olha o que diz 1 Reis 17:2. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro. Eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe trazia pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Olha o que aconteceu com o profeta Elias em 1 Reis 17. Primeiro ele teve fome, não é? Depois o Senhor mandou o corvo para alimentá-lo. Primeiro vem a necessidade, primeiro vem o propósito, depois que vem o recurso. Sabe, querido, quem vive num ambiente profético tem sempre que lidar com inseguranças, mas terá certeza que a provisão, o recurso vai chegar depois da sua visão, depois do que você gerou. Ao invés de abrir a boca e reclamar, gere um momento, sabe? Você precisa acreditar que vai acontecer, isso é fé. Quarto, alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. Primeiro que nós vamos ter que romper alguns paradigmas, sabe? Precisamos nos mover acreditando que Deus vai fazer. É isso que precisa fazer. O ambiente profético, amado, ele vem trazer uma nova configuração.
Talvez uma nova configuração do que você não viveu até hoje. Como que eu gero um ambiente profético, pastor? Vamos trazer para os dias de hoje. Entra na tua casa, no teu quarto, como Jesus disse, fecha a tua porta. Ao invés de orar Pai Nosso que está no céu, como Jesus está ensinando, faça a sua configuração de hoje. Coloca um louvor, entra no ambiente, sabe? Entra no ambiente, esquece tudo que está acontecendo. Não adianta você louvar a Deus e ficar de olho na campainha. A palavra não falou muito com você porque tocou na tua ferida. Não, essa não é de Deus, eu vou mudar. E fica procurando. Não é isso que o Senhor quer que você faça. O Senhor quer que você louve. Põe os louvores que você gosta. Põe um fone de ouvido. Aumente bem alto. Sabe, para aquilo entrar dentro de você e você então vai inundar. Quando você perceber, você vai estar 1 hora e meia na presença do Senhor, em pranto, chorando, e você vai se sentir totalmente aliviado. O problema é que nós somos muito antenados, sabe, o tempo inteiro olhando o WhatsApp, ver quem que mandou uma notícia, quem postou no Instagram alguma foto nova, alguma coisa que aconteceu, sabe, para com tudo isso, entra em quarentena disso. E entra na presença do Senhor, porque nele não tem vírus, não tem morte, nele só há vida eterna. Números 20, versículo 7 diz: e o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhe tirará a água da rocha, e dará a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara e diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhe: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Moisés e Arão. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. Acompanhe no quadro. Olha o que aconteceu com Moisés. Deus sempre mandava ele tocar na rocha para sair água. Mas em Números 20, do 7 ao 11, fala que Deus mandou ele falar a rocha. Deus sempre pediu para Moisés tocar na rocha, mas dessa vez ele mandou tocar na rocha, porque na verdade assim, ele não mandou Moisés tocar na rocha, porque quem faz isso é o Senhor, amém? Por que, amado, que ele faz isso? Porque ele é Deus. Deus age assim para tirar de nós o ativismo que nos faz fazer as coisas mecanicamente. O profético vem para alinhar a vontade de Deus, ainda que ela não seja compreendida. As coisas de Deus não são para serem compreendidas, são para serem vividas. Não estamos aqui para compreender, estamos aqui para obedecer. Nos faz fazer coisas mecanicamente quando apenas nós queremos compreender, somos mecânicos, amém? Mas o profético vem para alinhar a vontade de Deus, ainda que ela não seja compreendida. Sabe, nós estamos aqui, amado, para compreender, nós estamos aqui para obedecer. Às vezes você quer compreender, sabe, igual a criança, quando ela está aprendendo na vida e você começa a perguntar alguma coisa, ela está na fase do porquê. Toda criança tem a fase do porquê. Dos 3 aos 5 anos, em algum momento ela vai, mas por que isso? Aí você explica, ela, mas por que isso? Porque ela está aprendendo. O Senhor te diz que você já saiu desta fase de infantilidade. Agora apenas obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Como que eu tenho que obedecer? Obedecer aos princípios dele, à vontade dele na tua vida. Estou falando para você ser obediente em qualquer outra coisa. Estou falando de obediência ao Senhor. E quando você obedece, ele sabe o que você precisa, o que é melhor para você. Então, se eu obedeço à vontade dele, eu crio um ambiente de glória, um ambiente profético, ele vai tirar as coisas que estão em mim, que não agradam a ele, e vai me fazer andar por caminhos e por pastos verdejantes, por águas tranquilas e por segurança no Senhor. Sabe, amado, já estou concluindo. Para vivermos o sobrenatural agora em 2021, precisamos alinhar a nossa vontade com a vontade dele. E deixar, sabe, tudo que aconteceu em 2020 que nos atrapalhou, para viver assim um 2021 no mover sobrenatural de Deus. Viva o sobrenatural. Porque quando você fizer como Ana e não como Asaf, que quase se desviou quando viu o ímpio prosperar. Ana todo dia ela era humilhada. Ela tinha
uma pessoa que eu não sei nem o que era dela, porque se era mulher do marido dela, cunhada não era, amiga também não. E essa pessoa humilhava ela todo dia, chamava-se Penina. Nem nome de gente tinha, Penina. Olha que nome mais esquisito, vem de pena. Sabe, querido, essa mulher humilhava a Ana porque Penina tinha filhos e Ana não. Quantas vezes talvez você foi humilhado porque lhe faltou alguma coisa ou porque não tem determinada coisa? Ao invés de profetizar maldição, gerar maldição, vingança, vai aos pés do Senhor. A Bíblia diz que Ele é o teu vingador, é Ele que luta as tuas guerras. Fale para Ele. Mas não seja aquela oração, sabe, que alguns assembleanos fazem: eita Deus, mata, põe na cama, numa cadeira de roda para mostrar que tu és Jeová. Isso é macumba, isso não é oração. Porque assim como você é filho amado, o outro também é. Está entendendo? Fala da sua situação, e Deus vai mudar a sua história. Asaf quase entrou numa depressão, mas ele então percebeu que a graça do Senhor alcançou a sua vida. E ele então, quando o Senhor leva ele para o templo, ele vê a diferença daquele que serve e aquele que não serve a Deus. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor, neste momento eu quero apresentar diante de Ti a Tua igreja. Talvez eles tiveram vida semelhante, como de Ana e de Asaf. Não conseguiram entender, Senhor, porque algumas vezes eles tiveram que passar momentos tão difíceis. Mas a Tua palavra diz que nenhum dos seus planos é frustrado. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é o guarda de Israel, que não cochila e nem dorme, mas tem cuidado de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por a gente poder passar por esta prova de cabeça erguida. E talvez, Senhor, dizer como louvor: passando pela prova e dando glória a Deus. É difícil glorificar quando tudo vai mal. É difícil glorificar, Senhor, quando as coisas não estão caminhando como nós gostaríamos. Mas eu quero declarar nesta manhã: fiel é o que fez a promessa. Fiel é aquele que está conosco todos os dias da nossa vida. Senhor, queremos neste momento estar como Ana, aos pés do Todo-Poderoso, e saber, Senhor, que o Senhor nos alcançou, não porque somos bons, mas o Senhor é bom. Quantas vezes, Senhor, nós somos levados a um deserto, e eu quero declarar, Senhor, que esse deserto está chegando ao fim.